Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos para mais uma das aulas da Escola Bíblica Dominical. E você já sabe que é sempre um prazer ter você conosco para darmos continuidade a essa revista, a esse primeiro trimestre de 2023. Mas se por um acaso você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, ADMP TV, faça isso agora, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, deixa também seu comentário, que ajuda muito para o engajamento das videoaulas aqui através da plataforma do YouTube. Então, sem mais demora, pegue a sua caneta, seu bloco de anotação, sua revista, sua Bíblia e vamos lá para mais uma das aulas da Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens. Vamos? Meus irmãos, hoje nós falaremos sobre a terceira lição de jovens dessa revista do primeiro trimestre de 2023. Tema dessa revista é Separados para Deus. E essa lição de número 3 será lecionada no dia 15 de janeiro e leva como tema o temor a Deus é o caminho da santificação. O texto principal leva como base o livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, verso 13, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O resumo da lição nos diz da seguinte maneira: o temor do Senhor conduz os passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação. Nós temos também ao quadro do lado a leitura semanal, que é importante que você faça, e também o texto bíblico, que é o livro de Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 14. É importante que você faça essa leitura tanto na sua casa, antes de lecionar essa aula, tanto com os seus alunos. Quem sabe uma leitura dinâmica, uma leitura com cada aluno seria muito interessante. Bom, hoje nós falaremos sobre algumas lições extraídas do livro de Eclesiastes. Talvez a pergunta que soa para você seja: quem é o escritor desse livro? Você já sabe, ou a maioria das pessoas que estão assistindo sabe, mas vale a pena nós falarmos mais uma vez, que o escritor do livro de Eclesiastes foi Salomão. Salomão foi filho de Davi, sucessor do trono, e esse escreveu 3 livros que estão presentes no cânon bíblico, sendo esses Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, todos em épocas diferentes da sua vida. Alguns historiadores, alguns teólogos traçam essa história como Cantares de Salomão, o livro da sua mocidade, aonde ele se apaixona, aonde os assuntos têm mais vigor, têm mais alegria, todos esses assuntos de Cantares de Salomão que você já conhece, as declarações dele para a amada, as declarações da amada para ele. Diz que esse livro, esse grande poema, que foi Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, foi escrito na sua mocidade, na sua juventude. Já o livro de Provérbios foi escrito na fase madura de Salomão, na fase adulta. E o livro de Eclesiastes, quando Salomão já está um pouco mais velho, quando ele já envelheceu, e ele traz algumas questões como: tudo que eu vivi, vaidade, 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 diz o pregador, vaidade. Então é sobre esse livro que nós daremos atenção especial. E esse livro faz parte dos livros sapienciais. No Antigo Testamento, os registros veterotestamentários, nós temos alguns grupos de livros que engloba para ficar melhor a nossa explicação e ficar melhor também a nossa interpretação dentro dessas etapas do Antigo Testamento. São 5 grupos no geral. O primeiro grupo é o grupo de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e depois os livros históricos, que nós temos aí Josué, Juízes, etc, etc, etc. E depois os livros poéticos, que falamos de Jó, falamos de Salmos, falamos de Provérbios, falamos de Eclesiastes, e falamos sobre Cantares de Salomão, e depois os profetas maiores e os profetas menores. Você já sabe que essa nomenclatura profetas maiores e profetas menores
não é dada por causa da importância desses livros especificamente falando, mas sim por causa do tamanho das profecias ou do tamanho dos escritos desses profetas. Por isso se dá essa nomenclatura separando os profetas maiores, com mais escritos, com mais profecias, e os profetas menores, com menos volume de escritos. Bom, Eclesiastes faz parte do grupo de livros poéticos e livros sapienciais, ou livros de sabedoria, cujo também Provérbios e Jó semelhantemente. O autor, que você já sabe quem é alguém, como eu disse, com a idade avançada, que havia experimentado os prazeres, os deleites da juventude, da mocidade, e tinha vivido de tudo um pouco. Mas após uma vida inteira, ele não quer ir para o túmulo sem aconselhar os jovens, sem deixar alguns conselhos pertinentes à vida que nós levamos aqui nesta terra, para que não passe despercebido toda a experiência, toda a sabedoria que Salomão adquiriu em toda a sua vida e agora se encontra na velhice. Ele vai deixar alguns conselhos para que os jovens possam aproveitar, aqueles que leem esse livro possam aproveitar melhor o tempo de vida, que afinal é um tempo curto. Salomão, escrevendo Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 19, ele mostra o tanto que esse tempo que nós temos de vida aqui na terra é um tempo passageiro, é um tempo transitório e que deve ser aproveitado da melhor forma possível. O salmista, falando sobre essa temática da vida ser curta, ele fala no Salmo 144, no verso 4, que o homem é como o sopro e os seus dias como a sombra que passa. Depois de analisar tanto Salomão durante a sua vida, a sua mocidade, a sua fase madura, a fase adulta e chegar à velhice, ele chega à conclusão que nada vale a pena se a pessoa não tiver debaixo do temor de Deus. Daqui a pouco nós falaremos mais a respeito disso e voltaremos nesses pontos finais da vida de Salomão. Mas o primeiro tópico, ele fala justamente sobre o temor ao Senhor. Então perceba que a conclusão que Salomão chega no final da sua vida, e você vê isso muito bem colocado no capítulo 12 do seu livro de Eclesiastes, que é temer a Deus. Mas afinal, o que é temor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vemos isso em Provérbios capítulo 1, versículo de número 7, e também Provérbios capítulo 9, versículo de número 10. Mas além de ser o princípio da sabedoria, é o caminho que nos leva para a santificação. E eu reitero você dos ensinamentos das aulas passadas, que essa santificação, nós estamos nos referindo à segunda etapa da santificação, que é uma santificação progressiva, contínua e que se tem como processo. Talvez a palavra temor, por algum momento, soe estranho para você, porque a palavra temor, na língua portuguesa, que é um substantivo, traz o sentido, muitas das vezes, de pavor, de medo, mas a ideia bíblica não é essa. Quando olhamos para o hebraico, o temor ali no Antigo Testamento, temos a palavra iarê, e esta palavra leva como significado reverência, admiração, respeito, inspiração, submissão a alguém que você respeita, alguém que você reverencia, alguém que você coloca acima de si mesmo. Então essa ideia que Salomão, que o salmista, que outros autores, escritores da Bíblia Sagrada traz como temor, não é temor como pavor de Deus, não é temor como medo de Deus, mas é temor como reverência, é temor como admiração, é temor acima de tudo como respeito, como aquele que está pronto para se submeter à vontade perfeita de Deus, a submeter à vontade do seu Senhor, a estar e andar em obediência. Nós salvos vivemos o processo da santificação, temos o temor de Deus como reverência, respeito e a vontade de exercer a vontade plena do nosso Senhor. Agora, esse significado de temor é para aqueles que estão salvos, é para aqueles que estão vivendo esse processo de santificação, essa ideia de progressivo
de ser contínuo no processo de santificação. Mas os ímpios, eles possuem um outro temor a Deus. E esse outro temor a Deus que os ímpios possuem, aí sim é no sentido de ter medo, de ter pavor pela situação que se encontra e a sua vida pecaminosa. Nós vemos, por exemplo, uma ideia de temor como pavor dos ímpios em Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Vamos ler a partir do versículo 15, que diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam na caverna e no penhasco dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Aí, de fato, esse temor que leva eles a se esconderem, a pedir para que os rochedos, para que os penhascos, as cavernas caiam sobre ele e os escondam da ira do Cordeiro e daquele que está sentado no trono, já é um temor de pavor, um temor de medo. Mas eu repito, nós que fomos justificados pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, e estamos vivendo o processo da santificação, nos aproximando cada vez mais do Senhor, em intimidade, em relacionamento, em comunhão. Isso me faz lembrar do último verso do Salmo 73, a expressão de Asaf, quando ele diz: bom para mim é aproximar do Senhor, porque nele coloquei a minha confiança para anunciar as suas boas obras. Que expressão maravilhosa de Asaf. O temor do Senhor, então, como eu estava lhe dizendo, é como forma de amor, de reverência, o caminho para a santidade. O temor é o caminho da comunhão para com Deus. O temor é o caminho para a intimidade com Deus. Então, entenda uma coisa: você nunca alcançará a intimidade, a comunhão com Deus, o relacionamento saudável com Deus, sem o temor para com Deus. Existe uma expressão do Salmo 147, verso 11, que diz assim: o Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam a sua misericórdia. O temor agrada a Deus. O temor também aumenta os nossos dias. Salomão, escrevendo em Provérbios capítulo 10, versículo 27, ele expressa dizendo: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. No Salmo 2, verso 11, diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. A ideia do salmista é que todo aquele que tem o desejo, tem esta predisposição, essa disposição de servir ao Senhor, que faça isso com temor, que não faça isso de maneira relaxada, que não faça isso de maneira como se fosse qualquer coisa, de maneira fútil. Não, faça isso com temor. O proverbista, no capítulo 14, versículo de número 27, diz: o temor do Senhor é a fonte de vida. O temor do Senhor traz vida, traz uma fonte de vida dentro daquele que é justificado. Mas, ao mesmo tempo que traz fonte de vida, o temor do Senhor evita os laços de morte. Então, o temor do Senhor também é livramento para as nossas vidas. Em Provérbios capítulo 19, verso 23 diz: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum visitará. O temor do Senhor é proteção para as nossas vidas, é proteção para a nossa casa, é proteção para a nossa família. Você crê nisso? Eu me alegro com essas expressões bíblicas. O proverbista, no capítulo 28, no versículo 14, diz: feliz o homem constante no temor de Deus. Olha o que ele diz. Não é o homem que está vacilante, que está como a onda do mar. Não. Feliz o homem constante no temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá no mal. O Salmo 25, verso 14, ele diz que o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Não, eu repito essa expressão. O segredo do Senhor
não é para aqueles que se vestem bem, não é para aqueles que têm dinheiro no banco, não é para aqueles que andam nos carros importados, não é para aqueles que moram, residem em mansões luxuosas, não. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Aquele que teme a Deus, ele tem uma característica, ele não se preocupa em agradar as pessoas ou receber aprovações dos homens na terra. Antes, a primeira preocupação daquele que teme a Deus é agradar a Deus. Era em ser aprovado por Deus. Por isso que o conselho do apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, é esse: Timóteo, preocupa-se em ser aprovado primeiramente por Deus, em agradar a Deus, porque isso é o mais importante, isso é o que faz aquele que teme ao Senhor. Deus quer ser nossa prioridade, mais do que isso, Deus quer se tornar a nossa exclusividade. Em Gálatas 1, capítulo 1, versículo 10, existe essa expressão daquele que teme a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer naquela ideia de quando ele estava com Pedro, toda aquela questão dos gentios, dos judeus. Você vai lembrar bem, se não lembrar é só ler os primeiros capítulos de Gálatas, mas no capítulo 1, versículo 10, ele cita dizendo: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Uma pergunta. Ou procuro agradar os homens? Outra pergunta. Aí Paulo, ele vem ratificando dizendo: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O que Paulo está dizendo é: o meu papel como servo de Cristo, aquele que teme a Deus, não é agradar as pessoas, não é fazer favor aos homens, mas sim agradar ao meu Senhor, a qual sou servo. Efésios capítulo 6, versículo 6, novamente Paulo vai tocar nesse assunto de temer a Deus e agradar, porém, a Ele, dizendo: não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Porque o temor do Senhor nunca pode ser algo externo, nunca pode ser algo apenas para mostrar para a pessoa, porque isso não existe. Porque o que na verdade Deus está olhando é o seu coração. Ah, Tiago, mas eu oro. Eu às vezes dobro meu joelho, eu estou lendo a Bíblia, mas Deus está olhando a motivação que está levando você a essa prática. Lembra aquela ideia de Mateus capítulo 6, que fala a respeito da oração? Entra para o teu quarto, fecha a porta do teu aposento, fale com Deus em secreto. Fale com Deus em secreto. O certo seria, porque é o Deus que te ouve, mas a expressão é o Deus que te vê. Porque na oração Deus não está preocupado com o tinindo, ou a sua voz, se está assim, se está assada, se está desafinada, se não está. Não, o que Deus está preocupado é com o seu coração. E quando eu falo preocupado, eu falo entre aspas, usando aí um antropomorfismo, para que você entenda essa linguagem de colocar coisas humanas para Deus, mas é só para facilitar o nosso entendimento. O autor aos Hebreus, ele recomenda como devemos servir a Deus. Então, peraí, você já entendeu a primeira característica daquele que teme a Deus. É aquele que faz tudo para agradar o seu Senhor e não as pessoas. Claro que agradando a Deus, nós também, muitas vezes, agradaremos as pessoas que estão ao nosso redor e que também temem ao Senhor. A segunda característica que o escritor aos Hebreus recomenda é servir a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Olha essa ideia de santidade aparecendo novamente. Essa ideia que nós falamos da santidade no grego, é essa ideia de separar-se. Essa ideia de ser consagrado a alguém. Hebreus capítulo 12, versículo 28, fala sobre isso. Servirmos a Deus de forma agradável e com reverência e santo temor. Então vale um conselho para a sua vida que o pastor Natalino das Neves deixa para nós: não troque a sua intimidade com Deus por prazeres momentâneos, passageiros, transitórios, efêmeros. Nós vimos na última aula, a aula de número 2, sobre como Davi ele troca a intimidade com Deus por um momento de prazer com Betseba, aonde ele não apenas tem o desejo, mas alimenta esse desejo dá luz à concupiscência, dá luz ao pecado. E quando dá luz ao pecado, acontece toda aquela história de Natã que nós vimos na aula passada, mas a ideia de Davi é: a intimidade com Deus foi cedida para um momento de prazer.
A primeiro momento, parece ser simples, ninguém vai saber, ninguém vai ver, ninguém vai descobrir. Mas o problema é que o pecado é como uma bola de neve descendo de um penhasco. Essa bola vai ficando cada vez maior. Que Deus nos dê temor. Que Deus nos dê temor para agir com o princípio da sabedoria e no caminho da santificação. Existe uma frase de Luciano Subirá, de um dos seus livros, que é uma frase que fala muito com a gente, eu gostaria de deixar aqui para você. Anote essa frase, fale com os seus alunos e leve como edificação para a sua vida. Olha o que Luciano Subirá vai dizer. Quem determina a colheita não é a bondade ou a severidade de Deus. Quem determina a colheita é a semente de nossas escolhas e atitudes. Posso repetir para você? Quem determina a colheita não é a bondade nem a severidade de Deus. É a semente de nossas escolhas e atitudes. Aquele que teme a Deus, a terceira característica, deve estar em constante autoexame para evitar fazer algo que desagrada a Deus. Porque aquele que teme a Deus, ele entra no caminho de querer agradar ao seu Senhor. Por isso que o salmista, no Salmo 139, verso 23 e 24, ele vem expressando, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. No segundo tópico, nós daremos prosseguimento falando sobre o temor a Deus e o caminho para a santificação. Apenas algumas coisas interessantes que eu vou tirar desse tópico, porque eu vou focar um pouquinho mais no tópico terceiro, é que o autor, que é Salomão, ele condena as futilidades da vida e conduz o leitor a uma valorização do que realmente é importante. Nós já vimos que Salomão vai concordar no final do seu livro e também no final da sua vida, por que não dizer, que o temor a Deus é o mais importante, além de todas as futilidades da vida. Tanto o livro de Provérbios quanto o de Eclesiastes trata sobre coisas diárias da vida. É um livro considerado de sabedoria prática porque fala do dia a dia. Fala do corriqueiro, do que é comum, do que é normal nós vivermos, trombarmos, escorregarmos, perguntarmos, questionarmos. É algo que é compreensivo para todas as pessoas. Isso nos ensina que a vida de santidade não acontece nos grandes conclaves, não acontece nos grandes congressos, não. A vida de santidade, do processo da santificação, acontece no cotidiano do cristão. Não é no extraordinário, como muitos pensam, não. Acontece diariamente. Acontece quando eu e você recusamos alguns manjares de Babilônia. Eu uso essa figura de linguagem mostrando a história de Daniel. Nós recusamos os manjares de Babilônia, mesmo nós tendo acesso. Isso que é temer a Deus e o processo da santificação cotidiana. O terceiro tópico que eu falei que eu ia dar um pouquinho mais de ênfase, vai falar sobre o temor, deixa eu apertar aqui, pronto, sobre o temor de Deus que dá sentido à vida. Quando nós falamos no capítulo 12 de Eclesiastes, se eu pudesse citar alguns pontos para você, eu gostaria de fazer isso. Você que está com a sua Bíblia, você que está acompanhando, com a sua revista também, onde tem esse texto bíblico aqui, eu gostaria de citar algumas coisas para trazer um pouco mais de lucidez para os seus estudos. O capítulo 12, versículo 1 começa assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Esses maus dias aqui está se referindo à velhice, mas também pode fazer uma conotação aos dias de dificuldade. E cheguem os anos dos quais venho a dizer, não tenho neles contentamento, antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, e, falando de dente, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Você está vendo essas figuras de linguagem que Salomão está usando? Isso tudo se refere ao envelhecimento dos membros do corpo. Perca da vista, tremedeira, perca de audição, perca de mobilidade, curvar, perca
de função na vida daquele que vai envelhecendo e vai passando por todo o processo do envelhecimento, o cansaço que vai chegando pela idade e, por fim, a chegada da morte. E esses escritos que Salomão vem citando, e eu continuo citando alguns, no versículo 4, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se abaixarem, falando da audição, e se levantar a voz, ou melhor, como também quando temerem o que está alto, e houver espantos no caminho, florescer a moedeira, enfim, o gafanhoto for um peso, e parecer o apetite, falta de apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa. Todas essas expressões alegóricas de Salomão faz jus ao processo de envelhecimento do corpo, que todos nós, não fazendo parte do arrebatamento da igreja, passaremos se Jesus não voltar para nós individualmente. Em seguida, a advertência depois de todas essas expressões, esses, se eu posso até dizer assim, quando Salomão está olhando para si mesmo e vendo a sua situação física, a sua situação externa, quem sabe olhando para uma espécie de espelho, ele vai escrevendo de forma poética esses versículos que nós lemos juntos. Depois dessas advertências, ele lembra, dizendo para todos, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, como aquele que tem um controle de tudo, inclusive do tempo. Faz uma alusão a Eclesiastes capítulo 3, que diz que o Deus tem controle de todas as coisas. Do tempo, que há tempo para abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de beijar, deixar de beijar, e assim por diante, que você já conhece esse texto. A alegoria do envelhecimento contribui para uma reflexão sobre o que realmente faz sentido na vida. Ou seja, caminhar pelo caminho da santidade é algo que faz sentido. Porque Salomão caminhou por tantos caminhos, por tantos casamentos, relacionamentos, por tantas cidades, tantos lugares, comprou tantas coisas, usufruiu de tantos bens materiais, mas depois ele chega e diz assim, nada disso faz sentido. É tudo vaidade. Essa ideia áurea de Eclesiastes é vaidade, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Então ele diz, procure aquilo que tem sentido e caminhar pelo caminho do temor, da santidade, manter um relacionamento íntimo com Deus, e isso faz sentido. Se perguntássemos para uma pessoa que está no processo do envelhecimento, está mais velho, perguntasse para ele o que você se arrepende da vida, o que essas pessoas diriam? Eu já fiz isso com algumas pessoas que eu tenho respeito, admiração, que são mais velhas do que eu, já perguntei, o que você se arrepende da vida? Para ouvir a resposta. Muitas das vezes as respostas que eu obtive, e a maioria delas foi, se eu tivesse mais tempo na vida espiritual, eu iria orar mais, eu iria ler a Bíblia mais, eu iria ter buscado mais ao Senhor quando eu era jovem. Esse é um arrependimento que eu ouço. Mas algumas pessoas gostariam de voltar no tempo para, quem sabe, mudar uma atitude, mudar uma palavra que foi dita, mudar uma ação que foi inapropriada, porque existem algumas coisas que não voltam. Por exemplo, uma coisa que não volta é a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Quem sabe pessoas gostariam de voltar ao tempo para aproveitar melhor as oportunidades da vida, mas o tempo não retrocede, não volta. Por isso o autor já idoso aconselha lembrar do Criador, temer o Senhor e guardar os seus mandamentos nos dias da mocidade, ou seja, fazer isso o quanto antes. Talvez você está me dizendo, Tiago, mas eu sou jovem. Eu já ouvi muitos pastores, pregadores, falarem sobre isso. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Estou cansado de ouvir, Tiago, mas eu vou curtir a minha vida. Tudo bem. Mas olha, é muito importante você ouvir o conselho dos mais velhos. E quem está dizendo é uma pessoa que passou a vida inteira e fez de tudo, porque riqueza é o que ele tinha de sobra. Oportunidade de fazer o que quisesse é o que ele tinha de sobra. Mas ele vem trazendo essa experiência de vida. Certa feita, um ensinador aqui na EBOL, da nossa igreja, no ano de 2018, ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. 3 formas de você ganhar experiência. A primeira, com livros, pesquisando, se esmerando nos estudos. A segunda forma de ganhar experiência é com o tempo. E a terceira forma é andando e aprendendo com quem tem tempo. Se você ainda não tem tempo, meu jovem, aprenda com quem tem tempo. Aprenda com seus pastores, com seus líderes, com seus professores. Aprenda com o velho Salomão.
no final da sua vida. Então eu termino essa aula dizendo, o temor é demonstrado em nossos atos cotidianos. Por exemplo, quando temos acesso à internet, estamos sozinhos, podemos acessar o que quiser, mas muitas coisas não nos convêm, porque tememos ao Senhor. Ter a opção do pecado, mas não fazer, não porque pessoas estão vendo, não porque eu vou ser prejudicado, porque fulana, não por causa dessas coisas, mas sim para não nos lambuzarmos, não nos enveredarmos pelo caminho do pecado, e sim pelo caminho do temor a Deus. Então entenda que temor a Deus não é uma sobrecarga, não é uma obrigação, mas é uma atitude de todo aquele que leva uma vida de obediência e que quer agradar ao seu Senhor por causa que sofreu o processo ou sofreu o ato da justificação e está vivendo o processo da santificação. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, deixa eu ler o versículo 13 novamente, que é o texto áureo, e eu encerro. De tudo que se tem ouvido, aí ele vai falando tudo, depois ele fala sobre o pregador, sobre as vaidades da vida, e ele encerra no versículo 13 dizendo, de tudo que se tem ouvido, o fim é, ou seja, se eu posso concluir tudo, se eu posso resumir, eu resumo dizendo, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Por quê? Versículo 14, porque Deus há de trazer o juízo, Deus há de trazer a juízo toda obra e a tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eu separo apenas para você entender, quando fala que vai trazer a juízo, claro, que aqueles que serão salvos, aqueles que estão salvos em Cristo, eles não passarão pelo juízo de julgamento, eles passarão pelo tribunal de Cristo, tá? Que é recompensa pelas suas obras, que é o galardão, é para galardoar todos aqueles que foram salvos. Agora, o julgamento e o mau juízo, ou o juízo sobre toda obra, é um juízo de julgamento que acontecerá no trono branco, que será para os ímpios, certo? Assim nós concluímos a nossa aula dizendo o seguinte para você. Fazendo uma paráfrase de Eclesiastes capítulo 12, fica o seguinte conselho. Jovem, aproveite enquanto tem bastante tempo de vida para andar pelos caminhos da santidade, para servir ao Senhor e glorificar o seu santo nome. Viva o temor do Senhor, para que quando envelhecer, não se arrependa da forma de como viveu. Saiba que um dia todos terão de se apresentar diante de Deus, que é amor, mas também é justo, e prestarão contas de todas ações e palavras. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. É muito bom realmente estar com você em mais um desses subsídios. Sabe de uma coisa? Compartilhe essa aula para que possa alcançar mais pessoas e edificar mais vidas. E semana que vem nós estamos aqui com mais um do subsídio, mais uma aula para você, para a sua edificação. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.